O programa OAB-TV de hoje discute o direito que regula as relações entre empregados e empregadores. Uma área fundamental para as empresas, pois garante o cumprimento da lei e o respeito aos direitos dos trabalhadores. Trataremos também dos benefícios destinados aos advogados e, para falar sobre esses assuntos, nós receberemos a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Larissa Bonates. OAB-TV já está no ar. Bem-vinda, doutora Larissa. É um prazer tê-la conosco aqui no OAB-TV. Obrigada, Germana. Um prazer é todo meu. Vamos começar falando sobre a diferença entre direito trabalhista empresarial e o direito trabalhista tradicional. Vamos lá, Germana. Muitas pessoas acham que o direito trabalhista ele só protege o empregado, a parte hipossuficiente da relação. Mas o direito trabalhista empresarial, ele vem também para orientar e proteger o empregador, para que o empregador ele não fique descoberto, ele fique sempre em conformidade e assim, por que não dizer, ele termina protegendo o empregado. Quando a empresa está em conformidade, o empregado também tem seus direitos observados. E para você, quais são os principais desafios que os empresários estão passando e vivem diariamente com as leis trabalhistas? Eu entendo, Germana, que é a mudança legislativa recorrente, né? E também as convenções coletivas, os acordos coletivos individuais que ali vão acontecendo, deixam o empregador numa instabilidade. Por isso que eu sempre reforço a importância de se ter uma assessoria jurídica especializada para que possa orientar os empregadores quanto às mudanças legislativas e as orientações que eles precisam ter para estar sempre em conformidade com sua empresa. O que eles podem fazer? O que uma empresa pode fazer para evitar passivos trabalhistas? Primeiramente, eu costumo orientar, assine a carteira, tenha um controle de jornada estabelecido, sempre esteja vigilante neste controle de jornada, né? Observe todos os direitos da categoria, nem tudo que está na CLT é o que o empregado deve receber. Tem muitas categorias aí de empregados que precisam ter suas nuances específicas observadas. Então, auxílio alimentação, vale transporte, precisam ser observados. Então, se a empresa estiver atenta e tiver com um quadro jurídico importante para dar esse suporte, é legal. Então, doutora, é importante que o setor contábil e os advogados trabalhistas estejam em conjunto assessorando essas empresas. Exatamente, Germana. Tem que ter uma simbiose entre a contadoria e o jurídico. Um não vive sem o outro, mas cada um nas suas especificidades. Eu costumo dizer que o contador, ele não sabe o jurídico, assim como o jurídico não sabe fazer conta. Então, um precisa do outro e é importante que o contador esteja atento a sempre que tiver alguma mudança na legislação ou até as orientações jurisprudenciais, estar consultando o jurídico e assim a empresa ela vai caminhar sempre em conformidade. Doutora, eu gosto muito de falar do dia a dia. No dia a dia do seu escritório, quais são as maiores pegadinhas, né, que os empresários caem e acabam, né, sofrendo passivos trabalhistas? A pejotização. Hoje a gente está com a cultura de que serviço prestado é MEI, eu estou contratando, é um contrato. E aí quando a gente vai para a realidade que a empresa vivencia com esse empregado, a gente vê que foge da pejotização e ali a gente tem uma relação realmente de emprego. Quando se tem subordinação, quando se tem controle de jornada. Então, essas pegadinhas que a gente vivencia muito dentro do meu escritório, a gente costuma orientar a empresa. Olha, quando tiver controle de jornada, onerosidade, subordinação, a gente está dentro de uma relação de emprego e não é uma pessoa jurídica. Às vezes a empresa ela tem essa cultura por querer economizar e não pagar os encargos trabalhistas, INSS, FGTS, os inerentes à assinatura do contrato, eles acabam fazendo um contrato de MEI com aquele empregado, mas aquilo ali é uma nítida relação de emprego. Além do PJ, temos uma figura que veio forte com a pandemia, que são os trabalhadores em home office. Eu lá no escritório tenho vários estagiários e colaboradores em home office. E temos pegadinhas, temos riscos no home office, na relação trabalhista do home office. Quais são eles?
O maior risco é a questão do controle da jornada. Eu sempre bato na tecla. Controle de jornada, ainda que home office, é necessário ter. Evita a empresa estar demandando o empregado fora daquele horário estabelecido. E também a empresa tem que estar muito atenta na estrutura que o empregado, que o colaborador, ele utiliza para exercer o trabalho. Ou seja, computadores, tablets, isso tudo precisa ser fornecido pela empresa, internet, isso tudo precisa ser fornecido pela empresa se, no contrato, estabelecer que aquele trabalho será prestado no sistema home office. É diferente, doutora Germana, se a gente, por exemplo, olha, hoje, essa semana, você pode exercer seu trabalho de casa, porque você está com o filho doente, uma benevolência da empresa. Aquilo ali não é um trabalho home office propriamente dito, é uma exceção que a empresa está fazendo para lhe prestigiar de alguma forma, mas quando o trabalho é exercido integralmente no home office, a gente tem muito telemarketing, muito. Aí o empregador, ele tem que estar atento a essas pegadinhas, realmente. E o regime de trabalho híbrido, home office, presencial, você já falou aí um pouco dele. Sim. O que é que a gente tem que se atentar a esse regime de trabalho? Também, é preciso que esteja no contrato, né, que o trabalho seja prestado desta modalidade, de forma híbrida. Uma parte presencial, por exemplo, em alguns dias da semana, você trabalha presencialmente e alguns dias da semana em home office. Isso a gente está vendo muito, inclusive, nos tribunais. A gente está aqui falando no nosso universo, né, nos tribunais. É necessário, são os mesmos cuidados. Ter atenção nas demandas fora dos horários estabelecidos no contrato de trabalho e a estrutura que esse empregado precisa ter para exercer seu trabalho. É muito bom para a empresa, o sistema home office, se você tiver um controle, é muito bom porque você diminui os custos, né, da demanda, energia, internet, água, mas aumenta transporte, o vale transporte que é pago do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então, você não precisa pagar esse vale transporte. Mas, em compensação, e aí puxando um pouquinho para o empregado, a gente tem essa dificuldade, porque os custos do empregado aumentam dentro de sua residência. E o empregado tem uma dificuldade de se desligar da empresa. Com o quê? Com os grupos de WhatsApp, é isso, e as demandas que vão sendo colocadas ali no WhatsApp e que causam um certo estresse, talvez. A gente enfrentou ao longo do tempo algumas decisões judiciais que baixavam uma mensagenzinha ali fora de horário que já condenava a empresa em hora extra. Hoje essas decisões elas têm mudado um pouco. Não é porque há uma interação ali no WhatsApp de algo pontual que o seu empregado está pedindo para você fazer amanhã ou registrando. Eu mesma mando mensagem para os meus colaboradores e digo assim, olha, para amanhã vocês têm que fazer isso, isso e isso. Depois que eu me deito na cama, que eu estou pensando, 10, 11 horas da noite. Isso não configura hora extra. Você só está ali passando as determinações que vão ser exercidas no dia seguinte. Mas se você precisar que o seu empregado faça aquela demanda naquele determinado horário, que é fora do horário estabelecido, aí você vai se complicar. Já que você entrou nesse âmbito de decisões judiciais, vamos falar quais são os principais pontos que são levados ao Poder Judiciário em relação aos trabalhos home office, híbridas ou presenciais. A gente tem, como a gente está falando de direito empresarial trabalhista, a gente tem as demandas que são levadas para a empresa. Isso. Ora, a empresa ela também pode demandar na Justiça do Trabalho. Não é comum, mas acontece. Especialmente consignações em pagamento, quando você demite o empregado e ele não aparece para receber as verbas rescisórias e você não tem a conta dele, então você precisa consignar aquela demanda ali, aqueles valores na justiça para não incorrer na multa, né? Nós temos as despedidas por justa causa também, que muitas vezes são levadas ao judiciário pela empresa, questões de estabilidade de grávida, também podem ser levadas ao judiciário pela empresa. Então, é basicamente isso. No inverso, pelo trabalhador, hora extra, adicional noturno, falta de assinatura da carteira. Basicamente, são essas demandas que ainda pesam no judiciário. Falta de pagamento de insalubridade. Eu acredito, doutora, que tem muitos empresários nos assistindo nesse momento, porque é uma pauta pouco falada, que é o direito trabalhista empresarial. Vamos dar um recado para eles
procurarem informações e o que é que um escritório advocatício empresarial trabalhista fornece de serviço para essas empresas? É importante toda e qualquer empresa, seja do microempresário ao empresário propriamente dito, que procurem uma assessoria especializada no ramo, porque o olhar jurídico vai ajudar o empregador a estar sempre dentro do limite da legislação e não deixar pontas soltas. Às vezes o barato sai caro, às vezes você não quer investir numa assessoria jurídica especializada, mas aí o seu passivo trabalhista termina sendo muito grande. E hoje as assessorias de escritório de advocacia conseguem enxugar esse passivo de maneira que fique rentável, que valha a pena para a empresa ter no seu corpo uma assessoria jurídica, porque ela evita que o passivo aconteça. É como se fosse um plano de saúde. A gente não quer usar, mas quando precisa, a assessoria jurídica está ali, sempre. Daremos uma pausa, mas voltamos em instantes com mais bate-papo sobre o tema de hoje. Até já! A OAB Paraíba tem avançado significativamente em várias frentes importantes para a advocacia e para a sociedade. Iniciativas como capacitação aos advogados e advogadas do litoral ao sertão, através da pós-graduação totalmente gratuita em direito previdenciário. Além disso, iniciativas como apoio à jovem advocacia e a realização do concurso para procurador das prerrogativas demonstram o esforço contínuo da OAB Paraíba em promover oportunidades e garantir a defesa efetiva das prerrogativas profissionais. A implementação da paridade na eleição do 5º Constitucional reforça o compromisso com a representatividade e a igualdade de condições no processo eleitoral, promovendo um ambiente mais inclusivo e democrático para todos os profissionais da área jurídica. A construção da nova sede da OAB Paraíba reflete o compromisso com o fortalecimento da estrutura de apoio aos advogados e advogadas. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos aqui no centro para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz uma coisa, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Eu acho que uma João Pessoa com mais investimento em saúde, com obras que deixam a nossa vida mais tranquila. Essa é a João Pessoa que a gente também quer. E o futuro de João Pessoa passa por aqui. É na Câmara Municipal que as emendas impositivas acontecem. São aquelas que a Prefeitura é obrigada a pagar. Melhorar praças, escolas e o terminal de integração. Tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta com a vice-presidente da Caixa de Assistência de Advogados, doutora Larissa Bonades. Vamos conversar um pouco sobre sua trajetória na OAB como secretária e agora como vice-presidente da Caixa de Advogados de Paraíba. Então, Germana, minha trajetória na OAB, ela vem desde 2016, né? Eu comecei como vice-presidente da Comissão de Prerrogativas. Então, a gente vai, digamos, escalando, vai prestando serviço e sendo reconhecido, né? Depois eu fiquei como conselheira estadual, já no outro triênio, e corregedora adjunta, até chegar ao cargo de diretoria, que foi a Secretaria-Geral Adjunta, que foi um grande desafio profissional. Eu, ainda como advogada trabalhista, né, cheguei num sistema que precisava gerir pessoas e estrutura. Eu costumo dizer que a secretaria é como uma prefeitura, né, e a gente precisava gerir as pessoas, que muitas ali estão há 30 anos, 20 anos trabalhando na casa, né, e estrutura. A estrutura da OAB é uma estrutura permanente que precisa servir aos advogados. Então, a gente que ainda com poucos recursos, porque a OAB ela vive da anuidade dos advogados. Então, o advogado ele só vai ser beneficiado e só vai ter o respaldo da OAB, o abraço da OAB, se ele adimplir realmente com as suas obrigações.
Então, ainda que com poucos recursos, a gente precisa ter uma dinâmica muito específica para fornecer o melhor que a advocacia merece. Qual o papel, de fato, da Caixa, né, de Advogados para a advocacia paraibana? Agora eu sigo nessa missão, nessa nova missão na Caixa de Assistência dos Advogados, e é uma missão prazerosa. A Caixa de Assistência tem muitas pautas positivas, né, que é proporcionar, é o braço social da OAB, e ela proporciona justamente saúde, bem-estar. Então, são as pautas positivas, convênios, tudo que traz um bem-estar ao advogado é de competência da Caixa de Assistência. Qual o serviço prestado pela Caixa que você acha mais importante? Ainda não temos esse serviço, mas nós vamos implementar, tá? Eu acho que o advogado, ele merece coworkings à altura e disponíveis e coworkings com requintes. Para que ele possa, muitos jovens advogados ainda não têm estrutura de escritório, então eles precisam ter um ambiente que traga o seu cliente, que envolva o seu cliente, que possa atender o seu cliente de uma forma satisfatória com toda a estrutura que ele merece. Então, esse é um desafio, foi uma promessa de campanha e que nós estaremos implementando nesse triênio aí. Então, acho importantíssimo para a advocacia o advogado ter dignidade de fazer o seu trabalho. Com certeza. E todos os advogados da Paraíba têm direito a usufruir das convênios e dos serviços fornecidos pela Caixa dos Advogados? Todos os advogados. Eu costumo dizer que o jovem advogado que vai lá na OAB e recebe a carteirinha nas mãos do nosso presidente Arson Tagino, ele já automaticamente está conveniado à Caixa de Assistência. E aí nós temos milhares de benefícios, desde para mulheres auxílio à amamentação, desde mais de 600 convênios com mais diversas lojas e restaurantes, que o advogado adimplente, ele tem o desconto de 10, 20, 30%, além dos benefícios contínuos. O salão de beleza mesmo é um deles. O advogado, ele pode usufruir dos serviços do salão de beleza da Caixa de Assistência dos Advogados, que são localizados no centro da cidade e em Tambaú, no Hollandas Prime, de forma gratuita. Basta estar adimplente. Vamos falar de mais benefícios. Eu não vou aproveitar essa presença dessa vice-presidente da Caixa, da Dia dos Advogados da Paraíba. Quais são, o que a gente pode esperar no ano 2025 e no triênio, que vocês estão lá na gestão, de mais novidades? Bom, o advogado pode esperar mais gestão, mais agilidade e mais modernidade nos serviços da Caixa. A gente vem de forma muito arrojada para mudar. Os advogados, eles precisam ter conhecimento dos convênios que a Caixa de Assistência firma, né, com seus parceiros. Eles precisam ter mais facilidade no agendamento dos serviços da Caixa de Assistência. Então, nós vamos ter uma Caixa de Assistência ali no seu smartphone. Você vai baixar o aplicativo e vai ter um cardápio, um leque de opções de todos os serviços ofertados da Caixa. Isso são promessas que vão ser concretizadas ainda ao longo desse ano. Vamos falar com o advogado e dizer onde ele pode achar a lista de empresas conveniadas, onde ele pode encontrar todos esses serviços. O advogado ou advogada deve acessar o site Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba. E lá ele vai ter uma lista de convênios, que o convênio não só se restringe a João Pessoa e Campina Grande, é bom que se diga, Germana, é em todo o estado. Então, a gente vai ter essa preocupação realmente de interiorizar todas as parcerias que se tem da Caixa de Assistência. Então, ele vai lá no site e vê todos os serviços que a Caixa de Assistência fornece. Além de que o Instagram, também KAPB, está disponível para que os advogados possam ter esse acesso mais dinâmico aos serviços. Tudo é postado lá, o nosso dia a dia e os convênios e as parcerias também. Para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para o advogado ou advogada que vê sua carreira na advocacia, seu percurso, seu caminho, e vê você à frente agora da vice-presidência da Caixa dos Advogados da Paraíba? Então, a mensagem que eu digo é: persista. Sempre esteja disponível a servir. Quem não nasceu para servir, não pode ser servido.
né? Então, persista, esteja ali se engajando na OAB, fazendo network, porque as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Ninguém procura ser um vice-presidente de Caixa de Assistência, um presidente da OAB, um presidente de comissão. Eu digo que as missões é que escolhem a gente. Com o trabalho, nós vamos mostrando nosso trabalho e naturalmente as coisas vão acontecendo. Assim como você. Ah, obrigada, que maravilha, que bate-papo, hein, gente? Gostaria de agradecer sua presença, Larissa. Foi um prazer tê-la aqui no programa OAB TV e espero tê-la conosco mais vezes. É um prazer todo meu, que venham mais vezes com outras pautas, pautas sempre para a advocacia. OAB TV fica por aqui. Obrigada por acompanhar mais um programa. Você sabia que a sua opinião é muito importante para nós? Deixe seus comentários e sugestões através do @OABPB. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima!